Amém. Quero compartilhar com você a palavra de Deus hoje, a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 14, uma das histórias mais fascinantes, uma das histórias mais inspiradoras da experiência de fé e que nos ensina o que é fé, o que é oração e como isso influencia, afeta a nossa vida, a nossa maneira de viver. E você sabe que não existe apenas uma experiência de oração, não existe apenas uma forma de compreender a oração, não existe inclusive nem uma forma apenas de orar. Eu acredito inclusive que existem tantas formas de orar quantas são as pessoas que oram, porque com cada um de nós e a cada um de nós, Deus se dirige de maneira particular, de maneira pessoal. Deus nos chama pelo nome, Deus nos conhece pelo nome. E não existem pessoas iguais, não existem corações iguais, não existem profundidades de alma que sejam iguais. Então as experiências com Deus, elas são muito diversas, elas são de uma riqueza eterna. Assim como é o nosso Deus. O reino de Deus não combina com padronizações. O reino de Deus não combina com uniformidade. Aliás, uniforme é coisa de exército, não é coisa de povo de Deus. Aliás, sabe por que o exército tem uniforme? É para não matar soldado amigo. Então todo mundo vai uniformizado para você saber quem você pode matar e quem você não pode. Como a igreja não sai na rua para matar ninguém, então a gente não precisa ir uniformizado, porque a gente só vai fazendo bem. Então a gente não precisa ficar se identificando com uniforme. Então tudo que é uniforme, tudo que padroniza, tudo que faz com que nós sejamos iguais, idênticos. Imagina se todo mundo que fosse cheio do Espírito Santo vestisse preto. Ia ser um negócio horroroso, né? O mundo ia ser horroroso. Então é isso, a igreja, diz o apóstolo Paulo, que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então o que eu vou compartilhar com você hoje pela manhã é uma experiência de oração. É uma forma de compreender a oração, de entender a oração e de entender a experiência com Deus possível a partir dessa história maravilhosa que é Mateus 14, começando no verso 22, que está em Mateus 14, começando no verso 22, quando se diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu! Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram a Jesus, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Essa é uma história maravilhosa, né? É uma história maravilhosa de oração. Tem uma oração que é Jesus está orando sozinho. É uma experiência de oração. Tem uma outra oração, que é justamente essa oração de Pedro, que eu acho maravilhosa. A mais óbvia oração de Pedro é: "Senhor, salva-me, que eu estou afundando."
Essa é uma oração. Essa oração a gente faz regularmente, né? Tem misericórdia, Senhor. Ou então a gente faz essa oração do tipo, o sangue de Jesus tem poder. Mas a gente faz orações assim, desesperadas. A gente faz orações quando as circunstâncias estão nos tragando e a gente vê a nossa vida ameaçada, a gente vê os nossos sonhos ameaçados, as nossas expectativas ameaçadas, as nossas ambições, as nossas esperanças. Enfim, quando a gente vê uma ameaça e alguma coisa se apresenta com potencial de destruição, não apenas do nosso mundo, mas destruição de nós mesmos, nós gritamos, Senhor, salva-me. Essa é uma oração. Mas tem outra oração aqui que o Pedro faz, e essa daqui é uma oração ousada. Porque quando Jesus vem andando sobre as águas, e aí aqueles discípulos pensam que é um fantasma, ele diz, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo, coragem. O Pedro, ousado, levanta e diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas ao teu encontro. Isso é uma oração. Jesus, se é você mesmo, me autoriza a andar sobre as águas. E Jesus diz, venha. E o Pedro vai. Porque tem isso, né? Tipo assim, a gente não brinca que a carrocinha parou, né? O cachorro latiu, a carrocinha parou. Então, o Pedro falou, manda. Aí Jesus falou, então vem. Aí eu imagino os discípulos olhando para ele. Vai. E o Pedro foi. Ele saiu do barco e foi. E andou sobre as águas, porém, os ventos e as ondas fustigando o mar, teve medo, começou a afundar. Mas antes de afundar, ele andou sobre as águas. Isso é extraordinário, né? Isso é muito maravilhoso. E Jesus, quando Pedro grita, Senhor, salva-me, diz a palavra de Deus que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse para ele, por que você duvidou? E a pergunta é, duvidou do que ou de quem? Do que Pedro duvidou? De quem Pedro duvidou? Pedro não duvidou de Jesus. Tanto não duvidou que gritou, Senhor, salva-me. Duvidou de quem? De si. Pedro não duvidou que Jesus seria capaz de andar sobre as águas. Duvidou que ele, Pedro, seria capaz de andar sobre as águas. A fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Isso é fé. Eu creio que Deus tem poder para fazer conforme a sua vontade e que nenhuma vontade pode obstacular a ação de Deus. Agindo eu, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós não duvidamos que Deus pode. Isso é fé. Mas fé é algo mais. Fé não é apenas acreditar que Jesus pode. Fé é também acreditar que Jesus acredita que a gente pode. Fé é também acreditar que Jesus acredita que a gente pode. Porque quando Pedro diz, se é você mesmo, manda que eu ande sobre as águas, e Jesus diz, então vem, não é uma pegadinha. Você imagina que na hora em que o Pedro fala, manda que eu vá, aí Jesus vira para os anjos e fala assim, fica vendo, ó, vai afundar. Vem, Pedro, vem. Você acha que Jesus fez isso porque sabia que ele ia afundar? Fez um jogo com Pedro? Seria uma relação abusiva? Seria uma relação fantasiosa de deixar Pedro acreditando em algo que não era possível e que nem mesmo Jesus acreditava ser possível? Não, Jesus não fez um jogo com Pedro. O que Jesus fez com Pedro foi, venha, porque eu acredito que você pode.
Resta saber se você acredita que pode. E por um tempo Pedro acreditou e foi, mas chegou um momento em que o Pedro deixou de acreditar e começou a afundar. Então, fé é acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita na gente. E fé é acreditar que, abençoados por Ele, autorizados por Ele, a gente também pode. Não é que eu me atrevo a andar sobre as águas, eu não me atreveria a dar um passo aqui. A menos que Jesus dissesse, venha. Mas por enquanto não escutei nada. Não é que nós podemos em Cristo tudo o que nós queremos. Nós podemos em Cristo tudo o que Ele quer que possamos. Se pensarmos assim, em Cristo eu posso andar sobre as águas, eu diria, pode desde que Ele diga venha. Se Ele não disser venha, é atrevimento seu. Lembra como foi que Jesus foi tentado por Satanás no deserto? Satanás levou Jesus ao alto do pináculo do templo e disse, pula, porque está escrito, Ele te protegerá pelo caminho por onde andares, para que não tropeces numa pedra no caminho. Ao que Jesus poderia ter respondido, sim, é verdade, Ele me protegerá pelo caminho por onde eu andar, não pelo espaço por onde eu voar. E eu não vou tentar a Deus. Eu não vou usar o poder de Deus para demonstrar que eu sou poderoso. Eu não vou pretender usar o poder de Deus para, em usando o poder de Deus em benefício próprio, engrandecer o meu próprio nome. Eu não vou tentar a Deus, eu não vou colocar Deus à prova dessa maneira. Se Ele me mandar pular, eu pulo, mas você mandando eu pular, eu não pulo. O que podemos é o que a palavra de Deus diz que podemos. O que esperamos de Deus é o que a palavra de Deus diz que podemos esperar. Há muita gente frustrada com Deus, porque tentou andar sobre as águas, mas Deus não falou que devia. Jesus, eu vou, pela fé. Aí é risco seu. Eu não estou vendo razão nenhuma para você vir. Eu estou achando que é uma péssima ideia você se meter nesse projeto. Você nem perguntou minha opinião e você está indo pela fé andar sobre as águas? Você não esperou o meu chamado? Porque o Pedro não diz apenas, olha, me chama que eu vou. É como se ele dissesse, me autoriza. Me dê a sua autoridade, porque eu sei que os ventos te obedecem. Porque Jesus já havia acalmado a tempestade. Ele já sabia, o Pedro já tinha visto. Eu sei que as águas te obedecem, então usa a sua autoridade e me autoriza a andar. Essa é a experiência de Pedro na oração. E isso ilumina muito a nossa caminhada de fé e a nossa experiência de oração. Fé é crer que Jesus pode. Fé é crer que Jesus crê que a gente pode. Fé é crer que em Jesus, autorizados por Ele, abençoados por Ele, empoderados por Ele, a gente pode. Então eu queria levar você para um outro lugar da Bíblia Sagrada, que é um texto que você conhece muito bem. Complete a frase. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria oferecer para você 3 traduções possíveis para este versículo, para esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28.
primeira possibilidade de traduzir Romanos 8, 28 é essa que nós acabamos de recitar juntos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você vê aí na tela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa tradução pode sugerir que as coisas têm vida própria. São as coisas que cooperam entre si para o nosso bem, nós que amamos a Deus partindo desse princípio. As coisas, elas têm uma inteligência própria. As circunstâncias, elas se configuram, elas se equilibram, como se houvesse uma sabedoria cósmica, que faz com que as circunstâncias da nossa vida se encaixem, que faz com que o universo esteja sempre buscando um equilíbrio. As coisas são inteligentes e elas vão se ajustando. Eu me lembro que, quando eu era adolescente, na escola dominical, um professor explicou esse versículo, dando um exemplo de que um rapaz teve seu carro roubado, e eu estava em Santos, e o carro foi roubado, mas os ladrões tentaram subir a serra, e acabou a gasolina, abandonaram o carro lá. E aí teve uma enchente no bairro dele, e o carro dele foi poupado. Não ficou boiando. E o professor disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu carro que foi roubado não boiou na chuva. Louvado seja Deus. E aí eu pensei, e o pessoal que o carro boiou? Ninguém ama a Deus ali naquele bairro, só o sujeito? É muito estranho essa ideia de que o universo conspira a nosso favor, ou essa ideia de que as coisas têm vida própria e se ajustam. Mas tem uma segunda tradução, que é essa daí. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Melhorou bastante, né? Não são as coisas que têm inteligência, não são as circunstâncias que automaticamente buscam o seu equilíbrio e a sua harmonia. Não, Deus age em todas as circunstâncias. Então Deus interfere. Deus faz acontecer e evita que aconteça. E mesmo quando você não sabe o que está acontecendo, você pensa assim, bom, Deus sabe. Deus tem um propósito. Deus sabe o que está fazendo, eu vou confiar em Deus que Ele sabe o que está fazendo. Então, se eu fui roubado, Deus sabe porque deixou que me roubassem. Se eu perdi meu emprego, Deus tem um propósito, Ele está preparando uma outra vaga melhor. Se eu recebi um diagnóstico ruim, Deus tem um propósito nisso. Ele quer converter um médico ateu, Ele quer trazer meu filho de volta para o Evangelho, que ele vai começar a orar por mim, está meio desviado fumando uma maconha, aí ele vai buscar o grupo de oração, porque eu estou doente, estou quase morrendo. Então Deus tem um propósito de usar essa enfermidade. A gente vai construindo isso. E Deus é um manipulador de coisas. Deus é um manipulador de circunstâncias. Parece que Deus está jogando videogame. Sobe o dólar, desce. Põe o Trump lá para ele derrubar com o mundo todo, já aproximar o apocalipse. Põe ele lá. É tipo isso, é como se Deus estivesse fazendo, acontecendo e manipulando circunstâncias. Essa tradução sugere para nós essa possibilidade de entendimento, que Deus está agindo em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam. Agora, se você não ama a Deus, aí já não sei. Porque Deus não está mexendo em todas as coisas para você. Para mim Ele está, porque eu o amo. Agora, para você já não sei. Essa tradução, ou pelo menos a maneira como eu estou aplicando a possibilidade de entendimento desta possível tradução, sugere um Deus
que eu teria dificuldade de confiar muito nele, sabe? Um Deus manipulador, manipulativo, um Deus que favorece uns e não favorece outros, meio que de propósito, assim, sabe? E um Deus, Deus que me perdoe, meio melindroso, sabe? Carente de amor. Tipo, você não me ama, eu não preservei seu emprego, não. Não me ama, deixei seu currículo por último da pilha. Essa ideia não me cai bem. Mas, graças a Deus, tem uma terceira possível tradução, que é essa daí, que eu prefiro e que me inspira e me instrui. Que é a seguinte: em todas as coisas, Deus age juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência o que é bom. Aí Deus não está manipulando todas as coisas. Aí Deus está se relacionando com aqueles que o amam. Aí Deus não é um manipulador de circunstâncias e situações. Nessa tradução de Romanos 8:28, que Deus age em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Aí fala de um relacionamento com Deus. Vamos voltar para o Pedro? Jesus, dá para você fazer essa água virar terra firme para eu poder andar? Jesus, você pode manipular as circunstâncias para que eu possa andar sobre elas? Sem percalços, sem conflitos e sem dificuldades? Pode congelar a água aí para mim agora que eu vou sair do barco. Se a oração é isso, Pedro continua sendo o mesmo Pedro, e ele acredita que Jesus pode. Ok, é fé. Jesus faz a água virar chão firme, sólido, e o Pedro vai. Quem fez alguma coisa maravilhosa? Jesus, que manipulou a água. Agora, Jesus, você pode me autorizar a andar sobre a água? A tua autoridade na minha vida me afeta e eu vou andar sobre a água do jeito que a água é? Vai continuar sendo água? Quem é diferente aí? A água? Não, o Pedro. Aí não é Jesus agindo nas coisas, é Jesus agindo juntamente com Pedro, para o Pedro andar sobre as águas. Aí é diferente do Pedro falar assim: o Jesus está andando sobre as águas? Ele vira para os outros discípulos e fala: fica vendo, vou também. Aí vai, e afunda. É o Pedro querendo ir sozinho, sem dizer a Jesus: me autoriza. Aí na hora que o Pedro está saindo do barco, Jesus diz assim: parou, vai sair mesmo? Eu vou, se você pode, eu também posso. Você pode se eu te autorizar a poder. Você pode se eu te empoderar para que você possa. Porque sozinho você não pode, não. Aí a gente constrói a maneira como a gente percebe Deus, a participação de Deus na nossa vida, a nossa experiência de oração, a nossa experiência de fé. E eu volto ao meu ponto original. Fé é acreditar que Jesus pode. Fé é acreditar que Jesus acredita que a gente pode. E fé é a gente acreditar que a gente pode também. Porque Jesus acredita que a gente pode, mas a gente não acredita que pode. Fé é a gente acreditar que a gente pode. Autorizado por Ele, abençoado por Ele, empoderado por Ele, a gente pode.
E a experiência de fé nos afeta, nos transforma. A experiência de fé nos faz pessoas diferentes por causa da experiência da fé. Por que que a sua vida é assim? A minha vida é assim porque eu acredito que Jesus pode, porque eu acredito que Jesus acredita que eu posso, e eu também acredito que eu posso ser abençoado por Ele. É por isso que a minha vida é assim. É por isso que eu não sou paralisado pelo medo. É por isso que eu não sou derrotado de antemão nas circunstâncias. É por isso que eu tenho esperança quando bate o vento e fustiga o meu barco. É por isso que eu construo, eu empreendo. É por isso que eu saio do barco e eu me arrisco, eu tento, eu vou em frente. Por quê? Porque eu acredito que Jesus pode, eu acredito que Jesus acredita que eu posso, e eu acredito que eu posso, abençoado por Ele. Não foi mais ou menos o que o apóstolo Paulo disse, ou mais ou menos, ou exatamente o que o apóstolo Paulo disse? Eu sei e aprendi o segredo de viver em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer coisa. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não é que eu tudo posso porque eu posso. Não, eu posso naquele que me fortalece. Eu posso porque Deus age em mim. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, porque a graça de Deus para comigo não foi em vão. Não foi vã. O Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Não é isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipenses? Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vocês o querer e o efetuar segundo a sua vontade. É Deus agindo juntamente conosco para trazer à existência o que é bom. Aí você dizer, Ed, então quer dizer que Deus só age na gente? Eu falei, não, Deus age também nas coisas. Deus, porque na hora que o Pedro afundou, a fé do Pedro sumiu, se dissolveu, evaporou, o Jesus falou, agora é comigo. Foi lá e pegou. Ação única de Jesus. O Pedro clamou, fez a oração. Então eu diria o seguinte, algum problema de você ficar o resto da vida gritando, Senhor, salva-me toda vez que você afundar? Não. Nenhum problema, porque Jesus pode. Você não acredita que Jesus pode te salvar, te livrar de afundar? Inclusive, quantas vezes você já orou assim, Senhor, só dessa vez, o Senhor me livrar dessa vez? Prometo, Senhor. Jesus pode, e Jesus nos salva quando a gente grita, Senhor, salva-me. Muitas vezes Ele nos salva de fato. Mas você quer passar o resto da sua vida fazendo só essa oração de Jesus, salva-me? O que tal você falar, Jesus me autoriza aí que eu vou. Jesus me abençoa para ir que eu vou. Jesus me empodera para ir que eu vou. Eu confio. Ontem eu estava com os jovens no acampamento e o tema que eles me deram foi medo. E eu falei com eles a respeito do medo e fiquei perguntando para eles, quais são os seus medos? E foram respostas muito lindas. Os nossos filhos, eles são maravilhosos. Nós é que achamos que eles são problemáticos. Mas principalmente quando eles estão longe da gente, eles são maravilhosos. Eles falam coisas inteligentíssimas. Eles são piedosos. Eles amam a Jesus. Os medos deles são medos adultos, são medos legítimos. E ontem eu estava dizendo exatamente, acredite, não só que Jesus pode, mas acredite que Jesus acredita em você. E acredite que abençoado, autorizado por Jesus, você também pode. Meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim, o professor não acredita em mim, meu chefe não acredita em mim, a galera da escola não acredita em mim, mas Jesus acredita em mim. E eu acredito que com a bênção de Jesus na minha vida, eu posso acreditar em mim também.
Eu lembro de Sartre dizer o seguinte, Jean-Paul Sartre: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. E eu diria, não importa o que a vida fez de você, importa é o que, juntamente, cooperando, Deus e você fizeram de você a partir do que a vida fez de você. Não importa que você não teve alguém que te afirmou na sua infância, que te validou. Quais são os olhos que determinam o quanto você pode? São os olhos da nossa sociedade? Do seu marido, da sua esposa, do seu companheiro, sua companheira, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua vizinha. Sabe, quais são os olhos que dizem a você o seu valor, o que você pode, o quão longe você pode ir, o quão capaz você é de enfrentar a vida que está posta diante de você? Pensa nos olhos de Jesus sobre você, dizendo: levanta, você pode. Eu acredito que você pode. Você acredita em mim quando eu digo para você que você pode? Isso é tão extraordinário que a nossa fé não nos infantiliza, no sentido da imaturidade infantil, da dependência do adulto e do cuidado. Ficar o resto da vida gritando: Senhor, salva-me! É uma fé que é para o resto da vida infantil. Cuida de mim, Jesus, cuida de mim. E toda hora a gente fica gritando: cuida de mim, cuida de mim. Mas a gente não adultece. E Jesus olha para nós e diz assim: eu estou cuidando de você faz tempo, mas está na hora de você sair do barco aí. Está na hora de você assumir responsabilidade sobre a sua vida. Está na hora de você, depositando fé em mim, acreditar que eu abençoo você e autorizo você. Essa é uma fé adulta, madura, amadurecida. Não é isso que a gente espera dos nossos filhos? O que a gente espera dos nossos filhos é que eles, quando precisarem, gritem: Pai, me ajuda. E na mesma hora nós vamos estender as mãos e dizer: claro. Mas nós esperamos que eles nos digam também: deixa comigo, Pai, eu resolvo. E aí eu olho para o meu filho dizendo: eu resolvo, Pai. E eu olho com aquela cara de: vai sobrar para mim. Você imagina como ele se sente? Incapaz, incompetente, sem valor. Eu acho tão lindo que a minha neta Valentina, de vez em quando eu falo: quer que o vovô ajude? Não, eu faço. Eu acho lindo isso. De vez em quando ela se rende, tenta, quer ajuda? Quero. Mas é bonito isso. Eu faço. E aí a gente olha dizendo assim: eu acredito que você pode. E com esses olhos, isso daí, nós precisamos ajudar os nossos filhos a que cresçam e amadureçam. Isso não significa que nós não vamos estender a mão quando eles afundarem. Claro, ninguém aqui deixa filho afundar. Mas nós precisamos acreditar que eles podem. Amá-los, encorajá-los. Eu lembro que o Vitor, uma vez, ficou de recuperação em mais matéria do que eu achava que devia. E a gente estava, acho que, assistindo alguma coisa na televisão juntos, eu numa ponta do sofá e ele na outra.
Eu acho que ele viu o meu semblante de um pai meio derrotado, frustrado, sei lá o quê, preocupado. Aí ele virou para mim e falou: pai, relaxa, pai, eu vou dar coisa boa na vida. E graças a Deus, tenho orgulho do meu filho, da minha filha. Tenho orgulho de vê-los adultos. Eu penso que Deus nos olha exatamente com esses olhos. A Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando para mostrar-se forte àqueles que o invocam e àqueles cujos corações são totalmente dele. É mais ou menos assim, você vai andando na direção do mar e aí Deus diz assim: vai, filho, estou te olhando, estou te vendo, vai. Eu acredito em você, vai. Papai está aqui, mamãe está aqui. Vai. Eu acho que Deus nos trata dessa maneira também. Você pode, irmão, você pode, irmã. Acredite que Deus acredita em você. Nas circunstâncias que nos são dadas e que lhe são dadas, né? Tem onda, tem vento, tem barco balançando, mas Deus está dizendo para você: vai. Você pode, eu acredito em você, acredite em mim, né? Acredite na minha graça na sua vida, no meu poder na sua vida, na minha bênção sobre você, na unção do Espírito sobre você. Acredite, vai. Levanta a sua cabeça, sem derrota, sem desânimo, com esperança, com convicção, com fé, com ousadia. É maravilhoso que a gente se levante e diga: Jesus, se o Senhor falar para a gente ir, a gente vai. E não tenha dúvida, porque Ele sempre vai dizer: então venha, 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 vem comigo, vamos juntos andar sobre as águas. Que Deus te leve, meu irmão, minha irmã, uma vida de vitória. Ande sobre as águas aí. Jesus salva você se você afundar, mas acredite, Ele acredita que você pode andar sobre as águas com a bênção dEle que está na sua vida. Amém.